Meus queridos irmãos brasileiros, eu quero fazer aqui uma rápida saudação a todos vocês e trazer a vocês um conteúdo da parte de Deus de por que é que o irmão Eli Soriano chegou ao Brasil apresentando a Igreja de Deus que estava na Bíblia e denunciando os falsos profetas que são instrumento de Satanás para enganar a humanidade. Então, eu quero trazer a vocês aqui, de acordo com o que está escrito e de acordo com o que deve ser entendido, porque 8:8 de Provérbios diz, nosso Deus disse, justas são as minhas palavras para as quem bem as entende. Então, as palavras de Deus para quem bem entende é um escudo para se proteger dos espíritos mal que usam muitos líderes religiosos para eles negociar a vida de todos vocês, como negociou já a minha, e o recurso que eles têm em troca das nossas vidas para entregar para o inimigo de Deus é o dinheiro. Então vamos lá. Mateus capítulo 17 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. Verso 2: e transfigurando diante deles o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres farei aqui 3 tendas, uma para tu, uma tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Você já pensou? Você lê uma passagem dessa e você não entende. Não entende, sabe por quê? Porque muitos de vocês foram privados de entender a Bíblia pelos espíritos que os falsos pastores carregam. Então, o que é que está escrito aqui? Jesus se transfigurou diante de Pedro, João e seu irmão Tiago, e eles viram numa visão Moisés e Elias. Então Pedro, solidário, quis fazer 3 cabanas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. Na mesma hora, antes dele terminar,
o Senhor Deus bradou das nuvens e disse: este é o meu filho amado, a este vos ouve. O que significa ouvir nosso Senhor Jesus Cristo? O que significa? É preciso entender que Jesus veio primeiro para os judeus. Eu não vou alongar sobre isso, mas o ponto aqui é que Jesus ele foi enviado por Deus para ser ministro do novo pacto, para fazer os apóstolos deles ministros de um novo pacto. 3:6 de 2 Coríntios. Então, meus queridos, o que significa ouvir só a Jesus? Vamos ler. 17. Vamos ler 14. Vamos ler 14:21 de João. Vamos ver o que está escrito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Você já pensou? Você já pensou como é que se deve ouvir a voz de Deus? Este é o meu filho amado, a esse vos ouve. Significa que nosso Senhor Jesus Cristo ele tem um novo mandamento para as pessoas a partir dele. Para todos a partir de nosso Senhor Jesus Cristo que vai crer nele, ele tem um novo mandamento. Eu pergunto, por que os pastores não obedecem nosso Senhor Jesus Cristo e voltam para obedecer Moisés? Aí você fala, os pastores obedecem Moisés como? Na lei do dízimo. A lei do dízimo está atribuída na lei de Moisés e está encravada na lei de Moisés. Então, por que os pastores têm uma contenda com Deus? Você não consegue ver com esses olhos que a gente vê um ou outro ser humano. Eu estou falando das palavras de Deus que são espirituais. Aí eu pergunto, vocês que estão pagando dízimo, estão obedecendo nosso Senhor Jesus Cristo? Estão ouvindo nosso Senhor Jesus Cristo? Está ouvindo? Está nada. Estão sendo rebeldes. Entendeu, meus queridos? Todos vocês que estão seguindo atrás dos pastores que fundaram suas próprias igrejas e eles se alimentam do dízimo, eles estão obedecendo Moisés, estão ouvindo Moisés, significa estão desobedecendo a voz de Deus. Agora você vai olhar para minha cara e dizer, essa igreja de Deus não é boa porque eles ficam falando mal das outras igrejas. Aí eu te pergunto, você ouve a voz de Deus? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a principal igreja de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem devemos ouvir. E os primeiros cristãos que ouviram nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso entender. É preciso vocês entender, meus queridos, que os cristãos, eles escreveram a Bíblia para os cristãos obedecer. Não foi para rebelde obedecer. Porque rebelde não vai querer obedecer as palavras de Deus. Vocês entenderam? Então, nosso Senhor Jesus Cristo disse em 17:17 de João, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por que é que eu estou falando isso para vocês aqui? Por que é? Vamos ler o que Jesus disse em 24:5 de Mateus?
24, 4 e 5 diz assim: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, as pessoas dizer, essa igreja é uma seita, é força de expressão. Mas ler o que está escrito é conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom, meus irmãos? Eu digo, porque eu creio nas palavras de Deus. Os pastores são cães gulosos. E os espíritos que eles carregam, ele põe confusão. Porque Jesus disse em 13:35 de Mateus: se vós não amardes uns aos outros como eu vos amei, não serei meus discípulos. Então é preciso ouvir Jesus. Na igreja de Deus, nós estamos ouvindo a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a contribuição que a igreja de Deus faz, alguém fala assim, na sua igreja não tem contribuição não, que minha igreja, a igreja é de Deus. É claro que tem contribuição, mas é contribuição voluntária. 9:7 de 2 Coríntios. A lei do dízimo está na lei de Moisés. E todas as pessoas que estão pagando o dízimo estão indo de encontro ao próprio Deus. Por isso que eu aqui só sou um instrumento para falar para vocês que estão seguindo esses pastores estão indo errante. É só isso. Deus abençoe a todos vocês.